gravando. Então, olha lá, pessoal, eu queria falar para vocês aqui o seguinte, olha a importância desse teorema 4.10. Olha a importância desse teorema 4.10. Ele vai relacionar a ideia de limite de função com a ideia de limite de sequências. Então, ele é um teorema importantíssimo, teorema 4.10. Tanto que eu até estou fazendo ele aqui num vídeo à parte. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, presta atenção aqui. Uma condição necessária e suficiente para que uma função de domínio D tenha limite L com x tendendo a A. Então, necessário e suficiente, vocês sabem que é o C e somente C. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, para você ter limite para x tendendo a A da f de x ser igual a L, isso é C e somente C, condição necessária e suficiente, né? Para toda sequência xn pertencente a D menos A, quer dizer, sequência, ele falou aqui antes que a função tem domínio D, né? Eu esqueci de escrever aqui, seja uma função f de domínio D em R, mas isso aqui já é, né? E como você está falando de ponto de limite, já pode supor que o A é um ponto de acumulação também, pertence a D', conjunto dos pontos de acumulação. Então, você ter o limite para x tendendo a da f de x igual a L, isso é equivalente a, para toda sequência xn pertencente a D menos A, para toda sequência xn pertencente a D menos A, que tenha limite em A, tal que a sequência convirja para A, vírgula, com limite de x, limite para n tendendo ao infinito, de xn igual a limite de sequência aqui. Se tenha o limite de f de xn igual a L, vírgula, se tenha o limite de f de xn igual a L. Esse f de xn é como se fosse uma outra sequência yn. Isso aqui é como se fosse um yn. Tá certo? Então, quer dizer, se o limite de uma função para x tendendo a... Vamos fazer um desenho aqui para tentar ilustrar essa situação, que eu acho interessante isso aqui. Imagina que você tem aqui uma função, vamos tentar fazer um gráfico aqui, né? Tá aqui assim. E o limite dela para x tendendo a um certo, oh meu Deus, aqui, ó. Vou pegar aqui, acho que esse ponto aqui é melhor. L, ok? E aqui a função, aqui seria a função f, tá? Aqui é o eixo f de x, aqui é o eixo x, aqui é o eixo x, aqui é o eixo x. Então, aqui você tem um caso onde o limite para x tendendo a de fx é igual a L. Então, isso implica, é C e somente C, mas em particular implica que qualquer sequência de pontos que você pegar, que ela não assuma o valor A. Então, ela pode, por exemplo, vir pingando aqui, ó, pá, convergindo para A. Pode vir pingando pelo lado de cá também, convergindo para A. Ou pode vir até se alternando também, mas sem nunca pingar. Tanto que o limite dela, dA, o limite da F dela vai dar L. Então, por exemplo, se você for olhando aqui, vamos dizer que esse aqui seja o x1. Olha lá, o f de x1 pegou ali. O f de x2 já pegou ali, tá vendo? Como é que tá indo pro L aqui? O f de x3 já vai pegar mais próximo ainda. Não sei se o pessoal está entendendo o que esse teorema aqui quer dizer. Pá, né? Aí, esse aqui já vai... Peraí. Esse aqui já vai fazer isso aqui, pá, né?
E assim por diante. O outro aqui também já vai chegar mais próximo ainda, ali do L. Né? E a mesma coisa vai acontecer com esses do lado de cá. Tá? Então, é bem interessante, só que tem que ser para toda. Agora, veja bem, eu acho que a importância mais fundamental desse teorema é para negar o limite, né? Porque, veja bem, se para você ter o limite de f de x sendo igual a L, para x tendendo a A, você precisa que todas as sequências façam isso aqui. Então, basta você arranjar uma sequência tendendo a A, tal que o limite da f dela não dê L de diferente, que já era esse limite aqui. Então, quer dizer, eu acho que isso aqui é digamos assim, ele é bem forte para você destruir o limite, para você provar que é diferente. Você arranja uma sequência que converge para o ponto A, mas que a sequência f de xn não converge para o ponto L. Pronto, já destruiu esse limite aqui. Né? Mas, enfim, como que a gente prova essa equivalência? Essa que é a grande questão que se impõe e se abate sobre as nossas cabeças pensantes nesse momento. Tá certo? É fazer uma demonstração disso aí, porque vocês já entenderam o enunciado. Né? Ele ainda coloca um em particular aqui, né? Em particular, f vai ser contínua num ponto, C e somente C, para toda a sequência xn entendendo a A. Se tem a f de x entendendo a f de A. Por que ele fala esse em particular? É só você trocar o L por f de A aqui no enunciado de cima. Né? Vou até colocar aqui, em particular, se f, perdão, em particular, se L igual a f de A no enunciado acima, concluímos que, dois pontos, aí entra o que ele falou ali, f contínua em A, C e somente C, f contínua em A, em x igual a A, C e somente C, para toda xn pertencente a D menos A, vírgula, com limite de xn igual a A, tenha-se o limite de f de xn igual a f de A. Você vê que o cara só... O que significa f contínua? F contínua seria, entre parênteses aqui embaixo, né? Seria limite para x tendendo a A, f de x igual a f de A. Fecha parênteses, quer dizer, só pegou aqui em cima e trocou L por f de A. Então, você troca o L por f de A aqui também. Então, quer dizer, essa frase dele sobre a continuidade aqui no final, ela é só trocar o L aqui no enunciado de cima por f de A. Já surge essa frase aqui, já surge praticamente assim como se fosse um corolário automático, né? Agora, para fazer a demonstração, talvez seja melhor eu colocar em outra lousa isso aqui, né? Então, deixa eu salvar aqui rapidamente, e já, inclusive, já copiar e colar no Paint antes que eu perca, né? Essa lousa aqui, deixa ela aqui. Depois eu posto para vocês lá no Classroom. Deixa só ela salva aqui. E aí eu volto aqui e já pego uma lousa nova para fazer a demonstração. Joga para cima, joga para a esquerda, pinta de verde, chama a caneta, põe a tampa de vidro, salva. Salva na mesma pasta com o nome de lousa 2. Pronto, aí já faz a demonstração. Então, quer dizer, a demonstração desse teorema, então, fica o seguinte. Demonstração. Vamos prestar atenção no que ele vai falar ali no livro, porque ali já está feito, né? Olha só. Primeiro ele faz o comentário. O teorema afirma a equivalência de duas proposições, A e B, que são... Bom, a gente viu que são ali, até, ainda bem que eu já deixei aberto aqui, ó, só para a gente lembrar aqui as duas proposições, né? A equivalência aqui é entre essas duas aqui, ó. Você tem aqui A, limite de f de x igual... Limite para x tendendo a de f de x igual a L. Essa aqui é a proposição A.
que ele está falando aqui, que é equivalência. O teorema afirma equivalente de duas proposições, A e B, que são proposição A. Isso que ele está falando aqui, na proposição A, é simplesmente limite para x tendendo a A de f de x é igual a L. Né? Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x numa vizinhança delta de A implica f de x numa vizinhança epsilon de L. Tá? E proposição B é o lado de cá. Para toda sequência em D menos A, com limite da sequência igual a A, limite do f da sequência é L. Toda sequência em D menos A, limite de xn igual a A, implica limite da fxn é L. Fechou. A e B. A e B. Então, é aquela velha história. Quando você tem um C e somente C, você pode quebrar em duas partes, né? O A implica B e o B implica A. É o que ele vai fazer. E, pelo visto, ele vai começar pelo A implica B, né? Pelo que ele está falando aqui. Então, vamos colocar assim, né? Este teorema é uma equivalência. É uma equivalência. Equivalência, vamos dizer assim, né? A, C e somente C, B. Tá lá. A, C e somente C, B. Isso aqui é esse teorema. Agora, então, digamos assim, você pode demonstrar ele fazendo a ida e depois a volta. Né? Então, vai começar pela ida. Deixa eu colocar aqui. A, C e somente C, B. Então, primeira parte da demonstração. A implica B. Então, a gente tem que sair do limite da função e chegar que toda a sequência converge. Ele diz que essa parte é mais fácil. Vamos ver como é que ele vai fazer aqui. Ele diz o seguinte aqui, ó. Vamos provar a primeira parte mais fácil. A condição é necessária, ou seja, A implica B. Então, por hipótese, nós temos que limite para f de x tendendo a A na f de x é L. Por hipótese, limite para x tendendo a A da f de x é igual a L. Beleza. Aí você tem que provar que toda sequência nessas condições tem isso aqui. Né? Então, vamos lá. Seja uma sequência, agora uma sequência xn pertencente a D menos A, com limite de xn igual a ponto finale. Ok? O que a gente tem que provar? Nós temos que provar que o limite da f de xn vai ser L. Aí como que a gente vai fazer isso? Dado o epsilon maior que... Da definição de limite, né? Da definição de limite no caso de função, não de sequência, de limite de funções, que a gente tem um aqui por hipótese, temos que, vírgula, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se isso aqui acontece, isso aqui acontece. Existe delta maior que zero, definição que eu já usei várias vezes aqui na aula de hoje no outro teorema, né? Delta maior que zero, tal que, como eu sempre escrevo, né? X pertencente a D, vírgula, zero menor que módulo de x menos A menor que delta, implica que o módulo de f de x menos L será menor do que epsilon. Ponto final. Bom, ok, até aí tudo bem. Então, o que isso significa? Olha só. Beleza. Com esse delta, determinamos um N0, tal que N maior que N0, isso aqui acontece. Como é que é possível isso? É possível pelo seguinte, o que ele está dizendo aqui é, existe uma vizinhança, existe um delta maior que zero, tal que x dentro dessa vizinhança implica que o f de x está dentro dessa vizinhança.
né? Só que a sua sequência xn tende a A. Então, o que vai acontecer? Na hora, vamos dizer assim, vou reescrever essa frase aqui, né? Isso aqui, vou reescrever aqui na anotação dele, né? Não exatamente na anotação dele, mas parecido aqui com o jeito que ele escreveu. Isso aqui significa que x, ou seja, né? Vírgula, ou seja, vírgula, ou seja, x pertencente ao intervalo A menos delta, vírgula A mais delta, interseção D, só que não pode ser A, né? Então deixa eu escrever diferente aqui, porque o A está fora aqui. X pertencente a D, interseção A menos delta, é o melhor, aqui é menos o ponto A, né? Menos, por isso que é melhor aquela anotaçãozinha dele de vizinhança, senão fica assim. Mas enfim, x estando no domínio e estando nesse intervalo aqui, sem ser o ponto do meio, que é o A, implica que o módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon. Só que, porém, como vimos anteriormente, o limite da xn é A. O limite da xn é igual a A. Implica que, dado esse delta maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, voltando um pouco na definição de limite de sequência, né? Existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que o módulo... Então, só para não ficar 2 implica, eu vou tirar esse implica daqui. É a mesma frase, só que para não usar duas vezes ali, né? Porém, limite aqui. O que acarreta o que acarreta que, dado delta maior que zero, né? Dado o delta aqui maior do que zero, dado o delta maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que o módulo de xn menos A fica menor do que delta. Fica menor do que delta. Então, qual é a conclusão? N maior que n0 implica, por causa desse limite aqui, o n maior que n0 implica que o módulo de xn menos A é menor que delta, só que o módulo de xn menos A menor que delta implica que isso aqui acontece. Juntando os dois, conclusão, o n maior que n0 implica que o módulo, só que aí você vai falar, mas aqui é com xn e aqui é só com x. Vou colocar um n aqui, vai aparecer um n aqui. Implica que módulo de f de xn menos L fica menor que epsilon, ou seja, limite da f de xn é igual a L. Então acabou, provou a ida, né? Esse limite aqui, com essa construção toda que a gente fez aqui, de explicação, com essa demonstração, a gente chegou aqui, ele implica que o limite da f de xn é L, se você pega uma sequência xn que tende para A. Então, qualquer xn que você pegar tendendo para A, vai acarretar que a f de xn tende para L. Então, provou a ida daquela equivalência do teorema. Mas e a volta? A volta seria o B implica A. Né? Então, vamos colocar aqui. B implica A. Como é que vai ficar essa volta aqui? Vamos ver o que ele vai comentar. Primeira coisa que ele comenta. Provaremos em seguida que a condição é suficiente, ou seja, que B implica A. Raciocinaremos por absurdo, ou melhor dizendo aqui, talvez por contraposição, né? Provar que a negação de A acarreta a negação de B. Isso aí é um típico raciocínio de contrapositiva, né? Por contraposição. Acho que seria, talvez, na minha humilde opinião, seria mais adequado aqui ele ter dito raciocinando por contraposição, não por absurdo. Né? Não A implica não B. Mas tudo bem. Isso aqui
Só questão de palavras, né? Mas ele já explicou qual é o raciocínio que ele vai fazer. Ele quer provar que B implica A. O que quer provar que B implica A? Ele quer provar que se toda a sequência xn tendendo a A faz com que f de xn tenda a L, isso implica que o limite para x tendendo a A da f de x é L. O limite das sequências implica no limite da função. Isso que é o B implica A. Né? Cadê a lousa antiga? Olha lá. A B, que é o lado de cá, implica em A. Vou partir da hipótese de que toda xn com limite x tendendo a limite xn igual a A faz com que o limite de f de xn seja L e chego que o limite da função é L. Parto dos limites da sequência e chego no limite da função. Esse seria, tecnicamente, o B implica A. Só que ele diz que vai fazer não direto a demonstração, que B implica A. Ele vai raciocinar por contraposição. Não A implica não B. Então, o que é não A? Não A é negar o limite. Né? Então, vamos escrever isso aqui na lousa, vale a pena. Né? Vamos provar que não A implica em não B. Ponto final. Agora, questão. O que é não A? Agora observe que. O que é o não A? Né? O não A, a negação de A, aí ele explica ali, ó. O que significa negar o limite? Né? O A é o limite. O A é esse limitinho aqui. Limite para x tendendo a f de x é L. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x pertencente a D e zero menor que módulo de x menos A menor do que delta, implica que módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. E o que significa negar um trem desse? Aí ele explica aqui, ó. Negar o limite significa que é o não A aqui que eu escrevi, significa que existe um epsilon, tal que qualquer que seja o delta que você pegar, sempre vai ter um x lá na vizinhança delta de A, que faz com que a f de x não esteja na vizinhança epsilon de L. Ou seja, existe um epsilon, tal que para todo delta que você pegar, 0 menor que módulo de x menos A menor que delta, não implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Vai ter um x aqui dentro que faz com que esse módulo fique maior ou igual que epsilon. Veja como está escrito aqui no Elon. Vamos comparar com o que o Elon está escrito. Ó. Aqui, ó, seja f de x em R, se o A é ponto de acumulação, negar que se tem o limite, é a mesma coisa que o Ávila está explicando ali. E vê como vai bater certinho o texto. Equivale a dizer que existe um epsilon com a seguinte propriedade. Qualquer que for o delta, qualquer que seja delta, sempre existe um x na vizinhança, qualquer que seja delta, pode-se sempre achar um x delta na vizinhança, tal que não faz que esse x delta não vai fazer com que esse módulo da f menos L dê menor que epsilon, que deveria dar na definição de limite. Vai ter sempre vamos dizer assim, um maldito x delta lá dentro, que faz com que módulo de f de x delta menos L fique maior ou igual que epsilon. Que é isso que ele está escrevendo aqui. O f de x não pertence à vizinhança. Tá? Então, a gente pode escrever no estilo Ávila ou no estilo Elon. Né? Então, vou colocar aqui no estilo Elon. Né? O que é negar? Existe um epsilon maior que zero, tal que, para todo delta maior que zero, existe um x delta, como ele colocou aqui, né, um x delta no domínio, ele tem que pertencente a D, isso que eu queria checar lá. Existe x delta pertencente ao domínio da função, tal que ele está naquela vizinhança 0 menor que módulo de x delta menos A, que é menor que delta, porém, módulo de f de x delta menos L, em vez de ser menor que epsilon, é maior ou igual que epsilon. Isso aqui você negou o A. Então você tem que partir disso
e chegar na negativa do B. Agora, o que é a negativa do B? Acho que essa é até mais fácil de entender, né? Porque o que é a negativa? O B é um para todo. Para toda xn, papapá. A gente viu em lógica o quê? Quando você nega um para todo, não para todo vira um existe um não, né? Não um quantificador vira, no caso universal, vira o quantificador existencial seguido de um não, né? Então aqui vai ficar assim, a negação do B, do para toda a sequência lá, como é que ele vai ficar? Vamos colocar aqui. A negação do A já foi. A negação do B, que é o que a gente precisa chegar, não B, ela é, olha bem como é que ele escreve ali, existe uma sequência xn com limite de xn igual a A, existe uma sequência xn pertencente a D menos A, vírgula, com limite de xn igual a A, tal que a f de xn não converge para L. Tal que não se não tem-se limite de f de xn igual a L. Tá lá. Então tem que sair desse não A e chegar no não B. Vamos ver como é que ele vai fazer isso. Como estamos negando A, então partindo da negativa de A, né, pelo que a gente viu, existe um epsilon maior que zero, com o qual podemos tomar qualquer delta, que vai ter toda aquela consequência lá que ele explicou. Então a gente pode ir formando uma sequência de deltas, né? Porque veja bem, a negação do A, de onde a gente está partindo, existe um epsilon maior que zero, tal que qualquer que seja delta, sempre acontece o esquema aqui. Então, existe um epsilon para o qual a gente pode, já que vai acontecer aquela consequência para todo epsilon, a gente pega uma sequência para todo delta, a gente pega uma sequência de deltas, né? Então, vamos colocar assim, dessa forma, seja o epsilon seja o epsilon da negativa de A, e tome uma sequência de deltas, e tome uma sequência delta n igual a 1 sobre n. Repara que os deltas têm que ser maior que zero, e 1 sobre n é sempre maior que zero. Em correspondência a cada um desses delta n's, a gente fixa um xn, porque o que vão ser os deltas? Eles são a vizinhança do A, né? Então você vai formando uma sequência xn em torno do A. Daí formamos uma sequência xn, tal que cada um dos xn pertence à vizinhança furada, né? Então pertence a D interseção A menos delta n, que é 1 sobre n, vírgula, A mais delta n, menos o A. Menos o A, porque é a vizinhança furada. Menos o A. Fechou. Então você montou uma sequência aqui, né? Eu vou até escrever embaixo aqui, xn pertence, né? Ou vírgula, aqui ou aqui do lado, ou seja, dois pontos, xn pertence a D interseção A menos 1 sobre N, vírgula A mais 1 sobre N. Quer dizer, quanto mais você vai para frente aqui no N, mais o Xn está perto do A, porque está esmagando em torno do A. Esse A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N. Menos A. E nunca vale A. Certo? Mas claramente dá para você ver que o limite de Xn é A. Né? Vamos ver se ele fala isso aqui. Assim, e repara aqui na negação de A, todos esses xn que você está pegando, o f de xn não pertence a v epsilon. Então, além disso, f de xn não, quer dizer, e além disso, de acordo com a negação de A, e além disso, o módulo de f de xn
menos L nunca é menor do que epsilon. É sempre maior ou igual, porque ele não pertence à vizinhança. Maior ou igual a epsilon. Então, o que você construiu aqui? Uma sequência xn que está convergindo para A, mas o f de xn não está convergindo para L. Dessa maneira, produzimos a negação de B. Isto é, exibimos uma sequência xn diferente de A, que xn tende para A, mas f de xn, faltou um nzinho aqui, não converge para L. Isso porque você queria chegar no não B, e o não B era justamente dizer que tem uma sequência tendendo para A, tal que f da sequência não converge para L. Assim, obtivemos, né? Obtivemos uma sequência xn pertencente a D menos A, com limite de xn igual a A, porém, limite de f de xn não, com certeza não é L, por causa disso aqui. Tá? E fechamos a demonstração do teorema. Tá? Eu encerro esse vídeo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ele vai comentar. Assim, só antes do corolário aqui. Não, esse comentário corolário eu faço na próxima hora, que já está todo mundo muito cansado e eu também. Então eu vou encerrar aqui, vou agradecer a presença de vocês. Estou à disposição para dúvida. Quem quiser ir embora pode ir embora.